Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Hoje nós vamos continuar falando sobre as condições ambientais e sua influência sobre o exercício físico, só que agora especificamente, a exposição ao frio e à altitude. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. Então, em relação à termorregulação no estresse induzido pelo frio, nesse caso, o que deve ocorrer é a conservação e a produção de calor. Então, a perda excessiva de calor ele pode ocorrer no frio extremo, principalmente quando a pessoa está em repouso, nesse caso, a produção de calor pelo corpo ela vai aumentar, enquanto a perda de calor ela vai se tornar mais lenta, visando aí com que você consiga aí, conservar o seu calor corporal. Alguns ajustes vasculares vão ser necessários, como, por exemplo, vai haver aí a estimulação dos receptores cutâneos, da pele ao frio, produzindo agora uma constrição, um fechamento aí dos vasos sanguíneos periféricos. Isso vai fazer com que reduza o fluxo de sangue quente, que vai aí para a periferia mais fria, e vai ser redirecionado esse fluxo para regiões centrais que estão mais quentes. Além disso, outro ajuste aí na atividade muscular. Os calafrios eles vão gerar aí, um calor metabólico, porém eu ressalto que a atividade física ela faz uma maior contribuição aí na sua defesa contra o frio, em comparação com os calafrios. E o estresse induzido pelo frio, ele vai acarretar, um consumo de oxigênio mais alto durante o exercício, isso devido, à produção também, dos calafrios. Em relação à produção hormonal, a adrenalina e a noradrenalina, elas vão elevar aí a produção de calor durante a exposição ao frio. E o estresse prolongado induzido aí pelo frio, ele vai estimular também a liberação da tiroxina, que é um hormônio aí da tireoide, para acelerar o metabolismo. Então, o exercício no frio. As pessoas elas têm calafrio se elas permanecerem inativas em uma piscina, por causa aí da grande perda condutiva de calor aí para a água, Então, a ideia, é tentar se manter mais ativa nesse ambiente. Então, a transferência de calor por convecção, ela aumenta quando a água ela se movimenta ao longo da superfície da pele, Então, aquela água se movimentando, eu estou perdendo mais calor por convecção. E o consumo adicional de oxigênio, ele se relaciona aí ao custo energético dos calafrios quando o corpo ele combate a perda de calor na água mais fria, Então, vai acabar tendo um maior aí consumo de oxigênio. Ocorre também a mudança no metabolismo dos lipídios para os carboidratos, para manter aí os calafrios, e eu reforço aqui que a gordura adicional ela faz aumentar aí o isolamento efetivo na água fria quando o sangue periférico ele é desviado aí para o centro do corpo, Então, essa gordura adicional vai auxiliar aí, na redução dessa perda aí de calor. Em relação à aclimatação ao frio, os seres humanos eles têm uma capacidade muito menor de adaptação à exposição prolongada ao frio que a exposição aí prolongada ao calor. Então, a sua aclimatação, ela não é tão efetiva quanto no calor. Porém, a exposição aí repetida das mãos e dos pés ao frio faz aumentar o fluxo sanguíneo através desses tecidos durante aí o estresse induzido pelo frio, E os calafrios mais intensos, e com início mais precoce, ele começa a ocorrer aí como um efeito, da aclimatação. Em relação ao exercício na altitude,
A pressão atmosférica ela é menor aí na altitude, então eu tenho, né, uma menor pressão de oxigênio, limitando aí a difusão pulmonar e o transporte de oxigênio. Então, a combinação da temperatura baixa e de ventos fortes na altitude, ela vai criar um sério risco de distúrbios relacionados ao frio, como a hipotermia e as lesões causadas pelo resfriamento em decorrência do vento, né? Então, a altitude, além de ter os problemas da pressão atmosférica, ela tem também esses problemas relacionados, né, ao frio. A umidade muito baixa aí nas altitudes elevada vai promover também uma desidratação, porque, né, ocorre uma perda por evaporação respiratória em razão do ar seco e do aumento aí da frequência respiratória que vai ocorrer na altitude. E como a atmosfera ela é mais espessa e mais seca, como a atmosfera ela é menos espessa e mais seca aí na altitude, a radiação solar ela é mais intensa aí nas elevações maiores. Então, é outro problema aí que também pode ocorrer. Então, a mistura de gases do ar que respiramos na altitude ela é idêntica do nível do mar, o que diferencia é que a pressão parcial aí de cada gás ela é reduzida com o aumento aí da altitude. E isso vai acarretar a diminuição do desempenho na altitude em razão da redução do gradiente de pressão que vai perturbar aí o transporte de oxigênio para os tecidos. Então, quais as respostas fisiológicas à altitude, né? Então, iniciando aqui com o sistema respiratório. A ventilação pulmonar, ela vai aumentar tanto no repouso quanto em exercício. Porém, né, ocorre aí uma queda na saturação da hemoglobina, né? Lembrando que a saturação, né, é a quantidade, né, da hemoglobina que está, né, carregando aí o oxigênio, vai cair. A captação máxima de oxigênio ela vai diminuir à medida que a altitude vai aumentando e vai ocorrer aí uma queda no VO2 máximo, né, que é o consumo máximo de oxigênio. No sistema cardiorrespiratório, o volume plasmático do indivíduo ele vai começar a diminuir progressivamente, atingindo um platô após algumas semanas. Vai ocorrer um aumento aí do hematócrito do indivíduo, né? E a exposição contínua às altitudes vai disparar o aumento aí na produção de eritrócitos, né? Na produção das hemácias, para poder carregar mais oxigênio. E em repouso e durante o exercício submáximo vai ocorrer um aumento aí no débito cardíaco do indivíduo. O exercício submáximo realizado aí nas primeiras horas na altitude vai acarretar um aumento da frequência cardíaca e uma diminuição do volume sistólico, né? Que eu tenho, né, lá a redução, né, do volume plasmático. Após alguns dias aí na altitude, os músculos eles começam a extrair mais oxigênio do sangue, então vai ocorrer um aumento aí da diferença arteriovenosa para conseguir, né, mais oxigênio para trabalhar, utilizar ele, né, nas vias metabólicas. Nos níveis de trabalho máximo ou exaustivos em altitude mais elevada, tanto o volume sistólico quanto a frequência cardíaca máxima, eles acabam diminuindo, o que vai ocasionar, né, a queda também do débito cardíaco, né, porque ambos estão diminuindo. A atividade de endurance, que é aquela de longa duração, ela é mais comprometida nas condições hipobáricas por causa aí da limitação da produção de energia oxidativa, né, pelo metabolismo aeróbico. As atividades anaeróbicas de explosão, né, que duram menos de 1 minuto, geralmente elas não são comprometidas na altitude moderada. E o ar mais rarefeito, né, menos denso, ele na altitude ele apresenta então menor resistência ao movimento, o que se torna aí, dependendo, né, na atividade anaeróbica, um benefício.
Em relação agora à aclimatação, quantas pessoas elas são expostas à altitude durante dias ou semanas, o organismo ele vai se ajustar gradualmente àquela menor tensão de oxigênio que tem no ar. Então ocorre aumento aí da liberação da eritropoetina, né? Que é um hormônio responsável pelo aumento da produção de eritrócitos, né? De hemácias. A viscosidade aumentada pode comprometer o fluxo sanguíneo durante o exercício submáximo, porque como eu estou produzindo mais hemácias, acaba que o sangue ele fica mais grosso, né? A massa corporal total ela diminui, assim como o peso corporal. Isso em decorrência da desidratação e a redução do apetite do indivíduo. As áreas das fibras musculares, elas ocorrem uma redução. Além disso, a densidade capilar ela aumenta, então mais oxigênio vai ser liberado aí para a musculatura em atividade, tá? E vai ocorrer aí a redução da atividade de enzimas. Para impedir que o sangue ele se torne anormalmente alcalino, muito mais básico, a quantidade de bicarbonato no sangue ela diminui rapidamente. Isso porque, como a gente está num ambiente com pouca oxigenação, acaba que o processo de ventilação aumentando a captação de oxigênio, mas também faz com que aumente a liberação do gás carbônico, o que pode tornar esse sangue mais básico. Então, visando reduzir esse risco, a quantidade aí de bicarbonato no sangue ela vai ser reduzida. Aí agora uma pergunta, o treinamento na altitude, será que ele pode melhorar o desempenho no nível do mar? Tá? E o que os atletas que normalmente treinam no nível do mar, mas que têm que competir na altitude, eles podem fazer para se preparar mais eficazmente aí para a competição, né? Então, um dado também importante, é que ao chegarem aí pela primeira vez na altitude, os atletas eles devem reduzir a intensidade de trabalho para 60% a 70% da intensidade que ele realizaria aí a nível do mar, aumentando posteriormente gradualmente, tá? Aí, respondendo agora a primeira pergunta, o treinamento na altitude, se ele pode melhorar o desempenho no nível do mar, essa melhora ela seria muito pouca, pelo custo que teria realizar esse treinamento lá na altitude para depois, vir desempenhar, ao nível do mar. Então, não tem uma justificativa, porque o benefício seria muito pequeno, tá? Até porque, essas adaptações que ocorrem aí, elas vão ser quando o indivíduo volta para o nível do mar, rapidamente elas são perdidas, E o que os atletas que normalmente treinam no nível do mar, eles têm, mas que vão competir na altitude, eles podem fazer para se preparar aí para a competição. Uma alternativa seria ele já chegar lá na altitude, já realizar a competição, porque aí não teria tempo, de ter essas reduções fisiológicas consideráveis, ou então ele fazer uma aclimatação, de umas 2 semanas lá na altitude. Porém, essa segunda, seria inviável caso, a equipe e o atleta ele não tenha, muita aquisição financeira para se permanecer mais tempo, lá na altitude. Aqui foram as referências utilizadas para essa aula. E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula e espero ver vocês na próxima. Muito obrigada!